Parceiros, boa noite para quem está aí na Europa, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Rosa Dourado, falo aqui do Brasil, da cidade de São Paulo. Eu estou nessa inovação desde 2020. Eu me associei, conheci essa oportunidade incrível na pandemia. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E hoje eu estou aqui, né, como diretora de marketing, é, podendo, de alguma forma, fui convidada a estar aqui com vocês e tentar aportar um pouquinho aqui, né, da nossa experiência aqui, né, um pouquinho que a gente tem vivido aqui no dia a dia, para a chamada de ação. é, e assim, é uma coisa que eu aprendi lá desde o comecinho, né, lá desde 2020, onde eu não conhecia esse universo, né, eu já empreendia um outro segmento, no segmento de cosméticos, eu empreendi durante 12 anos, mas quando eu conheci essa oportunidade, através da Alba, do Antônio, nós tivemos grandes mentorias e grandes aprendizados. E a gente sempre, né, tem sempre alguns, ou tem sempre alguém que diz assim: puxa, mas de novo, chamada de ação, né? Toda semana, a mesma coisa, né? Pois tudo que a gente ouve sempre, né? Tudo que você foca, você expande, né? Então, quando você, parece que é uma coisa que é repetitiva, toda semana a mesma coisa, mas teve mentorias que eu assisti que eram o mesmo assunto naquela época que foram viradas de chave para mim. Então, a gente precisa estar atento a isso, a constância nos leva ao sucesso. Estarmos aqui assistindo todas as mentorias, mesmo que elas sejam é, repetidas, né, toda semana, como a chamada para ação. E uma coisa que eu aprendi também, né, que todos nós, quem está aqui querendo construir o seu negócio, ele precisa estar atento aqui, ele precisa se colocar no lugar do apresentador, no lugar de quem está apresentando, porque um dia você pode estar aqui também. Então, o que eu aprendi, né, não foi só através da IN, mas desde da outra inovação que eu fazia, que quando a gente está assistindo a apresentação de alguém, a não ser que seja por uma questão muito que não dê para abrir, mas a gente precisa abrir as câmeras e estar aqui prestigiando quem está fazendo, porque um dia você poderá estar aqui também e você gostaria de ver o rosto das pessoas, você gostaria que as pessoas estivessem aqui assistindo você, tivessem também interagindo com você. Então é super importante se você está aqui pela primeira vez, conseguir abrir sua câmera, é super importante, todo mundo se conhecer. Logo, logo, garanto que muitos que estão aqui estarão lá também na nossa convenção. E a gente vai se encontrar e é super gostoso você falar: puxa, eu te conheci na telinha. E agora eu estou te conhecendo aqui pessoalmente, como aconteceu comigo, com a Patrícia, que estivemos lá em Barcelona em 2024, num evento da empresa, e foi muito gostoso. Nós encontramos parceiros que a gente via aqui só na telinha, e é muito gostoso a gente ter esse acesso, né? Então, se você conseguir abrir sua câmera aí, vai ser super importante, bem gostoso a gente, né, tá, compartilhando aqui todo mundo. Bom, então eu vou compartilhar aqui as nossas lâminas, né, que são a respeito da chamada de ação. Nós temos aqui a nossa querida Alba, nossa querida líder aqui, que a gente admira muito, né? E sempre quando ela dá alguma mentoria, todo mundo, a sala explode, porque só vem coisa boa, né? É maravilhoso. E nessa chamada de ação, nós temos 5 passos simples que a gente pode estar seguindo aí, né? Que é importante, que vai nos ajudar nesse conhecimento, nesse crescimento, né?
Também eu quero, se vocês devem ter visto lá no convite, que hoje nós não teremos a tradução do Bruno. Eu vou falar aqui bem pausadamente. Se vocês acharem que eu estou falando muito rápido, me sinalizem aqui através do chat que eu não. Eu vou tentar falar da melhor forma para que todos possam entender. E isso é uma coisa também que eu aprendi aqui. Quando eu cheguei aqui, eu não entendia nada, né, de espanhol. Mas aquilo me deixava, eu queria entender. Então, a gente, quando quer aprender, a gente vai sempre em busca de novas, né, novas oportunidades, novas chances. E eu comecei a fazer Duolingo. E comecei a assistir as apresentações em espanhol sem colocar no tradutor, para a gente poder ir cada vez mais aprendendo. E eu tive uma grande lição num cruzeiro que eu fui agora em dezembro. Eu estive com a Mariana no cruzeiro e ela disse uma coisa para mim que foi muito significativa. Duas vezes, o ano passado, o ano retrasado, eu estive com ela também num cruzeiro e ela me cobrou, disse para mim que eu tinha que aprender a falar espanhol. Falei, pois bem, me desafiei, comecei a fazer o curso da Duolingo, né? Comecei a fazer e ouvir, porque quando a gente ouve aqui, você vai também treinando a sua mente para isso. E agora, em dezembro, quando eu estive com ela num cruzeiro, ela me disse que Rosa, não adianta Duolingo. Se você quiser realmente falar espanhol, você tem que começar a falar, se atirar e falar. É assim que a gente aprende. Então, fica aqui uma dica e uma sugestão. Se você não fala português, faça, né? É uma dica que começa a treinar, treinar seu ouvido a ouvir, né, aqui o português, para vocês também, para a gente ficar, todo mundo chegar no mesmo nível, e ouvir pelo menos entender um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Nessa chamada de ação, nós temos 5 passos simples para a gente obter resultados, né? Para a gente poder obter resultados. Então, o que que a gente precisa aqui? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui em cima. Isso. O que que a gente precisa, né? Para quando a gente começa a fazer o nosso negócio? Nós somos representantes do nosso negócio, então a gente precisa ter postura. E a postura, ela envolve várias coisas, né? Ela envolve como você se coloca numa câmera, se você entra numa sala de qualquer jeito, se você fala, faz uma chamada de vídeo com a pessoa de qualquer jeito. Então, a pessoa que o teu prospecto, que você vai estar prospectando, ele tem que entender que você é um profissional e ele tem que enxergar isso em você, né? Quando você falar com ele, quando você mandar um áudio para ele. Então, tem que ter essa postura de profissional. Elevar a sua energia, né? Se você estiver nervosa, como eu estou um pouquinho, ó, essa já é a minha terceira vez, quarta vez que eu faço, mas a gente sempre tem um nervosismo, porque você se apresentar assim é bem desafiador, mas daí você vai levando, vai respirando, vai se interagindo com as pessoas e tudo isso vai passando. Quando você vê, você já fez e foi tudo bem. Pode pular também para você passar essa energia, né? Dançar, liberar esses nervos quando você, né, faz todo esse trabalho. Se você quiser, você pode ficar de pé também para fazer o convite. Ninguém vai saber que você está de pé. Você pode localizar sua câmera, pegando só o seu rosto. E você pode, se você se sente mais confortável fazendo isso, é uma ótima sugestão. E a sua missão é o quê? É filtrar e selecionar quem está aberto a saber mais sobre a oportunidade, do negócio. E como que a gente faz isso, né? A gente vai ver logo à frente, através de todas as ferramentas que a gente tem, né? Para a gente poder prospectar as pessoas. O nosso papel é conectar com as pessoas e fazer perguntas para identificar se ela realmente está aberta para receber a informação. Inclusive, essa parte é uma parte que a gente pode usar sobre a mentoria que a Mariana deu ontem das cores.
né? A gente pode identificar quem realmente está pronto ou está aberto para fazer o negócio através dessa identificação das cores que a Mariana deu ontem. Eu, por exemplo, ela até citou ontem, eu falei que eu era azul e verde, e ela disse para mim que eu era amarelo também. E é verdade, eu sou muito entusiasmada, eu gosto muito de reconhecimento, não é de agora, não é aqui na IN. Desde a outra inovação, eu gostava muito de desafios, de reconhecimentos, de ganhar viagens, eu fui da Mary Kay durante 12 anos, então, eu gostava de ganhar as viagens, gostava de ganhar os pins, gostava de ganhar reconhecimento. Então, quem gosta disso, dá para você identificar também. É a, é a, é a pessoa mais fácil para você trabalhar e para você prospectar para o teu negócio. E o seu trabalho é oferecer uma oportunidade de empreender e melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, não convencer. Esse ponto é um ponto muito importante. A gente não pode querer convencer ninguém a nada, porque a partir do ponto que você convencer é só aquele momento. Quando a pessoa cai em si, se realmente ela não se associou porque ela realmente se identificou e ela gostou do negócio, ela futuramente ela vai desistir. Ela vai começar a arrumar um monte de empecilho, vai falar: "Ah, você no começo me ajudou, agora." Porque assim, a gente precisa dar para os nossos prospectos, quando eles se tornam um sócio membro ou membro você tem que dar o caminho das pedras para ele, mas não você fazer a vida toda, né? Você tem que ensinar ele a caminhar e a desenvolver o teu negócio aqui. Então, a gente não precisa ficar convencendo ninguém a nada. Mesmo porque o nosso produto já é um produto desejado por todos. Todo mundo deseja viajar, todo mundo deseja fazer a viagem dos sonhos. Então, a gente não precisa convencer ninguém a nada. Eu sempre digo isso se algum prospecto me fala, para eu fazer um negócio, eu tenho que convencer as pessoas, falam, não, eu estou te convencendo alguma coisa? Não, não, você só está me mostrando o que é o negócio, você está me explicando. Eu falei, então é isso. Se trata disso, né? E nós vamos lá para o passo um, né? O passo um você tem que ter à mão uma lista de contatos e o seu script para enviar um áudio assim que responderem. Aqui vai um exemplo. Vamos lá. Esse é um exemplo. Então, como é que a gente pode fazer essa lista de contatos, né? Sempre quando você inicia, nós temos lá orientação do passo a passo no Go Border, quando a pessoa o teu upline, ele vai te dar esse acesso ao Go Border, tem lá o passo a passo de como você começar. Então, no mínimo, você vai fazer uma lista de, no mínimo, 500 pessoas. Aí você fala, nossa, mas eu não conheço tudo isso. Conhece sim. Porque você começa a pensar assim, bom, eu tenho o meu irmão ou a minha irmã, que tem a amiga tal, o amigo tal, e aí você vai pensando e vai expandindo esse leque e você vai colocando lá, né, na sua lista com quem você pode falar. Todos irão te escutar? Não, mas já é um começo. Pelo menos eles saberão por você, né? Pelo menos eles saberão por você. Então, a gente tem um script aqui que é bem legal para a gente, quando a gente manda mensagem, né, para que a pessoa conheça. Então, você pode estar respondendo através desse script, né? Por exemplo, olá, eu estou vendo aqui a Diana. Olá, Diana, tudo bem? Me apresento aqui rapidamente para que não sejamos dois completos desconhecidos. O meu nome é Rosa Dourado. Em algum momento no passado estivemos em contato para falar sobre empreender e viajar como modelo de negócio. Talvez naquele momento não era a sua hora, mas estou entrando em contato novamente porque atualmente estou selecionando algumas pessoas empreendedoras com vontade, atitude e talento. Pessoas que estejam buscando novas oportunidades e desafios. E, acima de tudo, que tenham a mentalidade certa para ajudar na expansão desse negócio. Deixa eu te contar rapidinho
alguns pontos interessantes de como funciona. A primeira coisa é que o produto em si são as viagens. Todo mundo ama viajar. Nós não vendemos produtos físicos. Não há venda de itens. E além disso, temos um negócio acessível e global. Estamos presentes em mais de 190 países e somos uma das empresas mais destacadas de toda a indústria. Como mencionei no início, neste momento estou selecionando pessoas-chaves e fazendo uma chamada personalizada com cada uma para filtrar quem realmente tem interesse e assim gerar confiança, que, na minha opinião, é a coisa mais importante, né? Dito isso, gostaria de saber, Diana, se você é uma pessoa aberta e gosta de viajar, está em busca de uma oportunidade diferente. Teria interesse em voltarmos a conversar para te explicar com mais detalhes? E aí a pessoa vai te responder sim. Se ela te responder sim, aí você já vai marcar uma chamada de vídeo rápido, ou vai convidar para ela assistir a apresentação, né? Ou se ela já assistiu a apresentação, voltar a retomar. Pode ser que seja uma época distante que ela tenha conhecido essa inovação lá na membresia 2.0 e nós já estamos na 3.0. Então, você vai fazer uma nova apresentação para ela, que nós temos novidades aqui. Então, é sempre importante, né, que você espere o retorno para que você possa fazer esse novo contato, fazer essa nova conexão com ela, né? É, vamos lá. Próximo. Então, agora nós vamos para o segundo passo. Vamos criar uma lista de difusão. Deixa eu pôr no português aqui. Passo 2. Vamos criar uma lista de transmissão no WhatsApp com 20 contatos com quem você já falou sobre o negócio em algum momento. E vamos mandar a mensagem para todos. Oi, tudo bem? Tá por aí? Né? Então, essa é aquelas ações que a gente fez nas ações, nas chamadas de ações anterior, que a gente fazia isso aqui ao vivo. Então, aqui eu estou dando uma repassagem, uma repassada, uma repaginada, para que vocês possam lembrar que, juntando, fazendo uma lista de transmissão de 20 pessoas, né, de vinte contatos que você já tenha falado, você já pode refazer essa chamada de novo. Vamos lá, aqui. Ações básicas. Isso, se você não tem, né? Nós temos aqui, eu vou pegar aqui só um pouquinho. Nós temos um manual. Opa, deixa eu voltar aqui. Nós temos um manual de network. Opa, tá aparecendo. Bom, tá aqui. Nós temos um manual de network, peça para o seu upline, ou tem lá no Go Border, que você pode imprimir e ter com você todas essas ações básicas e muito mais para que você possa desenvolver o teu negócio. E o contato e o convite. O objetivo é apresentar o negócio de imediato e pedir, por favor, para que seu prospecto entrar no seu negócio. O nosso objetivo é descobrir o momento da vida que essa pessoa está. A nossa postura é discreta, colocar-nos no papel de que poderíamos, talvez, se ela se encaixar no nosso perfil, fazer um favor a ela. Então, nós estamos fazendo um favor para essa pessoa quando nós apresentamos, quando nós convidamos para que ela venha conhecer o nosso negócio, né? Nós estamos dando uma oportunidade. Foi assim que eu me senti quando eu conheci esse negócio. A pessoa que me apresentou, minha upline, ela me chamou para participar de uma apresentação para que eu pudesse conhecer.
né? Então, ela me deu uma oportunidade. E quando eu assisti, eu fiquei apaixonada. Eu já fiquei apaixonada desde o primeiro dia que eu conheci essa oportunidade. Mas cada perfil tem um jeito. Então, por isso que a gente vai ter mais para frente, vocês vão ver o acompanhamento. Temos que nos colocar na posição de dar um presente. É isso que a gente dá para as pessoas, mas também de tirá-lo ao mesmo tempo. Lembre-se de que, se estamos à procura de um perfil específico de pessoas que vamos filtrá-las, primeiro, para saber é a pessoa certa para receber a informação ou não, se ela é a pessoa certa para receber informação ou não. Conecte-se com as pessoas com um certo senso de urgência, via WhatsApp, com o objetivo de gerar curiosidade. Você pode escrever o seguinte: Oi, gostaria de falar contigo. Oi, gostaria de falar contigo. Pensei em você. Tenho algo importante para te perguntar. Opa, o que seria? Ela vai responder, né? Ah, posso te ligar? Por 2 minutos agora ou prefere um outro momento? E são 2 minutos mesmo que a gente tem que falar, tá? Ela vai te responder. O que seria? Aí você vai falar novamente. Aí ela vai te dar a oportunidade de você ligar 2 minutos e você vai falar rapidamente, convidar para ela assistir a apresentação, onde ela vai ter muita clareza na apresentação, porque é apresentada através de slides e bem interativo, né? Aí nós vamos para o passo 3. Quando começarem a responder, vamos enviar um áudio pessoal com o exemplo do script que criamos como modelo. E vamos dar o nosso toque pessoal, falando diretamente com a pessoa pelo nome e também adicionando alguma frase que ajude a lembrar de onde se conhece. Então, por exemplo, eu prospectei a Londa, que eu estou vendo ela aqui. Eu prospectei a Londa. E aí eu acompanhei ela. Oi, Londa, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí eu conheci ela e há um tempo a gente não se falou mais. Então, de alguma forma, eu vou falar assim: Oi, Londa, tudo bem? Lembra que a gente se conheceu lá naquele cruzeiro no Costa Diadema? E eu contei para você como eu viajo mais barato e mais econômico? Aí já, pum, vai acender. Aí, aí você já vai ali, né, contar de novo sobre o negócio, convidar, você fala, olha, eu tenho uma novidade para te contar. Naquela época, tínhamos só uma assinatura. Vamos supor que eu te conheci, Londa, na 2.0 e agora a gente está se falando na 3.0. E eu falo, olha, eu tenho novidades para te contar, nós temos mais assinaturas, temos mais benefícios, então vamos conhecer? E aí você vai, nós vamos nos reconectar aqui e vamos falar sobre isso, tá bom? Obrigado, viu, Londa, pela sua gentileza aí. Então, vamos lá. Aí começamos a chamada, né? Aí a gente já fez isso aqui, vamos lá. E aí vamos para o quarto passo. Vamos supor que a gente já. E os dois estão em espanhol aqui. O quatro passos está em espanhol. Vou dar uma arriscada aqui no meu espanhol, tá? Arranhar aqui. Então, o quarto passo é assim: para que os que te respondam, que tienen intereses em saber mais, vamos a enviar este nuevo áudio personalizado. Aqui vai o script. Olá, de nuevo, Londa. Me alegra mucho saber de ti. E tu, resposta, mira. Te explico como lo estoy haciendo. Me gusta agendar una primera llamada para poder entender mejor tu situação atual. Poder-te fazer umas perguntas e ver se realmente cumples com o perfil de persona que estou buscando em esta fase. Não puedo prometer nada, pero si combinarmos uma chamada para escucharte, te vendria melhor las 12 ou las 17. Espero tu confirmação de qual horário tu
tu viene mejor e agendamos. Así hablamos com mais detalhes por lamada. Um abraço. Meu, meu portunhol aí, tô caminhando. Aí nós temos aqui o passo 5, né? Comparecer pontualmente à chamada agendada, de preferência por vídeo. Então, se você tem uma sala do Zoom, ou se a sua upline tem uma sala do Zoom, combina com ela. Peça emprestado, ou se você puder ter essa cultura que você vai ser um diretor, e um diretor precisa ter uma sala do Zoom para receber a sua equipe, fazer as suas apresentações, as suas mentorias, tanto melhor, tá? E muita conexão e pouca informação. O objetivo é gerar curiosidade, senso de escassez. Você está selecionando quem tem a atitude certa. Lembre-se disso. Siga os passos a seguir escritos no manual do network. Então, lá no manual do network, na página 37 a 39, você vai conseguir visualizar essas partes que eu falei, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Ações básicas. O objetivo dessa ligação de 2 minutos é que as pessoas sintam-se curiosas para entrar em uma apresentação e entender melhor se esse negócio pode ser para ela ou não. Então, a curiosidade é isso, né? A gente tem que gerar essa curiosidade. Por que que ela está sendo convidada para estar ali para conhecer esse projeto? Com gentileza e respeito, o senso de urgência, nos conectamos com a pessoa e dizemos: Olá, Alunda, como vai? Como você está? Estou com um pouco de pressa, mas te chamei porque pensei em você. Aí você faz 3 elogios lá. Nossa, Alunda, que bom, você está diferente de quando eu te conheci, viu? Nossa, é um prazer reconectar com você. Pronto, já é alguma coisinha. Perfeito. Conte sua história de poder, isso é bem importante, porém a história de poder ela não pode passar ela tem duração de 1 a 3 minutos, no máximo 5 minutos. Mais que isso fica cansativo e as pessoas acabam se desinteressando. E sem muito chororô, sem muita coisa trágica. Você tem que falar quem você é, o que você fez, qual é o seu propósito, por que que você quer estar ali, enfim, por que que você, né? Vocês sabem muito bem, acredito que todos vocês já têm uma sua história de poder. Estou te ligando para entender se isso pode ser para você ou não. Estou conversando apenas com algumas pessoas que sinto que essa informação realmente pode ser contribuição e não posso ter nada, mas não demorar muito, entender melhor se seria para você. Tudo bem se eu te fizer algumas perguntas? Aí a pessoa, né? Se você puder definir o teu próprio salário, qual seria? Essa pergunta é muito importante, depois vai entender por quê. Ouça a resposta. Por que seria importante para você receber esse valor? O que melhoraria na sua vida? Então, assim, são perguntas pontuais que vão ajudar muito, né? No desenrolar e na prospecção que você está fazendo com a pessoa. E aí você terá, né? Eu dei só uma entradinha ali. Então, todo esse material você vai ter lá no Network, né? Que são aquelas páginas que eu falei. E agora, um bônus extra aqui que a nossa mestre, né? A nossa diretora maravilhosa, nossa mentora, sempre aporta para nós, né? Bônus extra do Manual Network, estude e pratique, né? Conecte-se com as chamadas de ação todas as terças-feiras. Ó, isso não foi eu que falei, tá? Olha aqui, a nossa querida Alba vem deixando essa mensagem aqui.
para entrar em movimento e provocar resultados no seu negócio. Então, é aquilo que eu falei no começo, né? Às vezes você fala, puxa, chamada de novo, terça-feira, ah, meu Deus, vou ouvir as mesmas coisas, mas é importante, né? É importante a gente ouvir tudo isso, né? Então, a gente tem aqui, essa é uma parte, é o índice, né, do Manual do Network. Então, tem tudo aqui para que a gente possa desenvolver o negócio. Se você não tem, tem lá no Go Border, ou então você peça para o seu offline que ele vai poder te passar isso daí. Eu vou descompartilhar aqui. Olá! Então é isso, agradeço aí, né, pela atenção de todos. Eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta para mim. Eu estou aqui, podem abrir o seu. Acho que a Larissa pode abrir o microfone, se alguém quiser, pode levantar a mão e me perguntar alguma coisa aqui que queira. Obrigada a você, Londa. Estrela também, Patrícia também, Rafaela também. Gratidão aí por vocês estarem aqui. É sempre importante, né, a gente se conectar, como eu falei. A gente está se conhecendo aqui hoje, né? Quem eu não conhecia, mas quem já me conhece, mas a gente só conhece pela telinha, e tenho certeza que a gente vai estar se conhecendo lá na convenção, em setembro, né, na Sérvia, vai ser maravilhoso, né? Estarmos todas juntas lá. Bom, se já que ninguém tem nenhuma pergunta a fazer, eu espero que eu tenha aportado aí para vocês um pouquinho, né, da minha experiência aqui. Eu amo o que eu faço. É porque eu volto a falar, eu tenho uma parceira aqui na sala, que é a Lígia Maria, ela fala uma frase que eu amo muito, que ela fala assim, a Encruzes trouxe vida para a nossa vida. Então, é isso mesmo, né, Lígia? A Encruzes trouxe vida para a nossa vida. Ela ela, sabe, renova, ela faz com que a gente se conecte com pessoas ao redor do mundo, que a gente fale línguas que a gente não falava antes, idiomas que a gente não falava antes, acaba, por consequência, nos obrigando a querer entender mais, e a gente acaba estudando outros idiomas para a gente poder entender. Então, experimente, experiencie isso de não colocar na tradução, tentem ouvir mais, treinar o ouvido de vocês, que vocês verão que é super importante, tá bom? Eu vou me despedindo, dessa chamada. Agora, logo mais às 18 horas, nós teremos a Lília, né, com o nosso webinar. Então, conectem-se lá e sempre estejam aqui. Quem esteve aqui hoje está fazendo a diferença. Não é para mim, não. A diferença está fazendo para si próprio, tá? Porque o crescimento é seu. Quem tem que buscar é você. Se você está aqui, é porque você quer algo melhor, tá bom? Então, me despeço aqui com uma ótima tarde para o Brasil, uma ótima noite aí para a Europa. Gratidão e até a próxima chamada. Tchau, tchau.